Boa noite a todos vocês. Hoje estamos tendo o prazer aqui no Canal Aberto receber o nosso líder, Daniel Almeida, nosso deputado federal, 5 mandatos, e o nosso líder da bancada do PCdoB na Câmara Federal. Brasília está fervendo, mas antes de chegar em Brasília, eu vou dar uma notícia boa aqui na Bahia, né? Nós, agora há pouco foi divulgado, a Bahia gerou 2.540 novos empregos com carteira assinada em maio e segue liderando o Nordeste. Portanto, a Bahia exibe um registro positivo março, abril e maio. Parabéns aí ao governador Rui Costa e as políticas públicas que não pararam na Bahia, os investimentos públicos que não pararam, a despeito aí desse presidente Bolsonaro que tem criado muitas dificuldades. Boa noite, Daniel. Boa noite, companheiro. Tem que ter também um pouco de sorte, né? Então, o secretário do Trabalho já começar a dar notícias boas, e também não é só sorte, né? Ação, iniciativas, ter competência para tocar as coisas. Então, obrigado pelo convite e parabéns. Vamos aqui começar o seguinte: 39 quilos de cocaína no avião da comitiva presidencial. Imagine. Aí disse um amigo meu hoje que já sabia que o governo, o avião presidencial carregava uma droga, mas era uma droga lícita, era o presidente. Mas agora droga ilícita não conhecia ainda não. Mas, Daniel, como é que isso tem repercutido lá em Brasília? Agora mesmo a Polícia Federal prendeu hoje na manhã, nessa quinta-feira, um assessor especial do ministro do Turismo, que é um dos grandes agricultores do Brasil, principalmente na produção de laranja lá em Minas Gerais, né? As laranjas do PSL. Então nós temos 2 fatos gravíssimos, né? Aliás, se somam vários fatos políticos ruins. Eu queria saber de você como é que estão as repercussões disso em Brasília, esses vazamentos também das conversas, dos diálogos aí nas redes sociais do Dallagnol com o Moro. Como é que está o clima em Brasília? Pois é, David, esse clima de perplexidade, de aprofundamento da crise, de fatos inusitados. Eu não conheço nenhum momento na história do Brasil, quiçá no mundo, de um fato dessa dimensão. Um avião da comitiva presidencial transportando essa quantidade de drogas, sendo um instrumento de tráfico internacional de drogas. Mas as pessoas vão percebendo que o Bolsonaro e os que o cerca são todos muito frágeis do ponto de vista da postura em relação a cometer ilícitos, né? As notícias sobre o envolvimento de familiares dele, de amigos dele com milícias, né? Agora esse episódio do avião, que é absolutamente incompreensível, mancha a imagem do Brasil, da própria Força Aérea Brasileira, né? E como um avião presidencial embarca essa quantidade de droga? Ninguém fiscaliza. Foi detectado lá na Espanha, né? Aqui no Brasil isso passa sem que haja facilitação das coisas. Que é isso, né? Então, realmente é um ambiente assim de perplexidade, de preocupação. O mundo inteiro está acompanhando isso também com essa dimensão, né? E somado a isso aí, o problema do Moro, né? Hoje ninguém tem mais dúvida. As informações que circulam da combinação, do conluio que foi feito por Moro, pelo Dallagnol, na Operação Lava Jato, está evidente. Hoje ninguém mais questiona. Aliás, ele próprio não questiona. Fica dizendo, foi hackeado, o discurso é sempre esse. Mas as informações que surgiram ali, todas estão sendo confirmadas. E eles próprios não negam, né? Aliás, fica estranho, David, isso aqui. Ele pediu escusas ao MBL, né? Pela coisa que ele não teria dito. Pela coisa que ele não teria dito, que ele não teria feito. Se ele diz que aquilo ali é fake, que ali foi hackeado, como é que ele vai a público pedir desculpas? Se ele tivesse que pedir desculpa a alguém, teria que pedir ao Lula, né? A principal vítima de todo esse processo foi o Lula, a democracia brasileira, o processo eleitoral do ano passado, né? Então, realmente é um ambiente de perplexidade, de cada vez mais falta de confiança dos investidores,
da política no mundo inteiro desse projeto que está sendo conduzido no Brasil pelo Bolsonaro. Tem aqui, diga aí, está aqui o Magno Lavigne. Magno, um abraço a você, o Inácio, o André Maron. Gostei do símbolozinho aí da foice e martelo no escudo do Vitória, apesar da gente estar sofrendo muito nesse período. A Ângela Pardal, todos aqui acompanhando o programa. Aí, Daniel, tem um dado importante que eu queria que você comentasse. Ontem o Senado aprovou um projeto que do combate ao abuso das autoridades, a lei de abuso da autoridade. Isso aí ficou muito atualizado. Aliás, a gente desde o ano passado fazia essa discussão lá em Brasília, esse debate sobre o absurdo que era como a forma de agir ilegal que estava a Lava Jato, né? Agora, gente, a Lava Jato é responsável pelo desmonte da economia brasileira, né? Foi a Odebrecht, que está em estado de falência, e quero dar um exemplo que não se combate a corrupção dessa forma. A Samsung, por exemplo, que é a maior empresa de celular do mundo, a presidente da Samsung foi presa, denúncia de corrupção, ela foi destituída, assim como a presidenta da Coreia do Sul, e a Samsung continuou funcionando. Aqui no Brasil, destruíram as empresas. Inclusive o Moro foi recentemente escondidinho para os Estados Unidos. Eu acho que foi pedir asilo depois das barbaridades que ele fez aqui. Aliás, ele estava convocado para fazer esclarecimentos lá na Câmara dos Deputados em 2 comissões, agora no dia 26, e ele saiu para os Estados Unidos, deixou de ir à Câmara dos Deputados sem uma agenda definida, com agenda aberta, que é uma obrigação do ministro, em uma viagem que teria que ser oficial, pretensamente oficial, com agenda aberta. Não se sabe o que ele foi fazer, com quem foi se encontrar, que temas foram tratados. Então, depois correu a informação que o Dallagnol também teria estado nos Estados Unidos. O que é isso? É para acertar a continuidade do conluio, né? Então, realmente é algo extremamente grave e preocupante. Qual é a posição aí da liderança em relação do PCdoB, em relação a esse projeto que foi aprovado no Senado? Nós já aguardávamos a aprovação desse projeto há bastante tempo, há cerca de 1 ano e meio que ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi enviado ao Senado, quase se vota lá no Senado naquela oportunidade. Se tivéssemos votado, nós já teríamos um instrumento legal para coibir esses abusos que agora estão vindo à tona. Felizmente o Senado se debruçou sobre o problema, fez pequenas modificações para não distinguir melhor o que ele chama de crime de hermenêutica, né? A autoridade não poder ser condenada pela interpretação da lei, né? Mas qualquer outro fato que justifique ou que verifique-se a ação deliberada, motivada por um posicionamento pessoal, de beneficiamento próprio, enfim, se caracteriza como abuso de autoridade. Ninguém pode se sentir acima da lei. Todos têm que prestar contas, né, das suas ações, das suas atribuições. Se ultrapassar aquilo que é a sua atribuição, tem que ser inibido e punido, né? Eu acho que a Câmara aprovará isso na próxima semana. A expectativa que nós temos é que o projeto venha à Câmara na próxima semana e que nós vamos aprovar do jeito que veio do Senado, para não ter qualquer dúvida. O que se modificou ali tem pequenas alterações, é possível absorver e aprovar e colocar para sanção imediatamente. Eu quero aqui dar um abraço, André. Um abraço a todos vocês de Camamu. Hoje foi aniversário da cidade de Camamu. Um abração a todos vocês. Em breve estarei aí para fazer a vistoria do estádio, que é uma reforma do governo do estado através da SETA e da SUDESP. E eu vou estar aí fazendo a vistoria. Foi uma demanda nossa, inclusive quando eu era deputado ainda federal. Nós vamos lá fazer essa visita aí a Camamu. Um abraço aí, Nau, a toda a turma que está nos vendo nesse momento. Daniel, como é que está nesse quadro a relação do governo com o Congresso? Porque é o tal chamado morde e assopra, né? Toda semana ele faz um gesto para o Congresso, nas redes sociais ataca o Congresso. Agora
foi esse ministro da deseconomia, né, que é o Guedes, que, aliás, não tem experiência administrativa nenhuma. Está destruindo a economia brasileira. O Brasil está entrando agora no terceiro trimestre seguido aí no processo de decréscimo da atividade econômica, portanto vai estar em recessão, tecnicamente já está em recessão. O problema é se isso se agrava ainda mais. Como é que está essa relação do governo federal com o Congresso? E aborde também aí, nessa relação, como é que está esse tema da reforma da Previdência. Ia ter hoje uma leitura, se não me falha a memória, e foi adiado para a semana posterior. Como é que está esse debate sobre a reforma da Previdência e essa relação do governo federal com o Congresso Nacional? Olha, a relação do governo com o Congresso é a pior possível, não só com o Congresso. Ele tem dificuldade de se relacionar com o Congresso, tem dificuldade de se relacionar com o Poder Judiciário, tem dificuldade de se relacionar com a sociedade. Hoje, agora, acabou de sair uma pesquisa, ele continua caindo, né, na aceitação popular, mas com o Congresso é quase no limite da ruptura. Você vê que ele fez os tais decretos de arma e eram absolutamente ilegais. Ele retirou, aliás, modificou o decreto, porque sabia que o Congresso iria anular, né? Iria derrubar esses decretos. O próprio Poder Judiciário também caminhava na mesma direção, né? Nós modificamos a estrutura do governo, tirando a demarcação de terras indígenas do Ministério da Agricultura. Ele fez uma medida provisória repondo, essa medida provisória foi devolvida, né? Portanto, não será apreciada no Congresso. Também teve uma decisão do Poder Judiciário de anular os efeitos dessa medida provisória. Então, é uma trajetória de confronto. Cada vez que o ministro Guedes, que o presidente, se dirige ao Congresso, é numa atitude agressiva, de confrontação, de semear ódio, né? Se tem alguma coisa que está sendo deliberada no Congresso, a despeito da posição do governo. O governo não tem ajudado em nada, né? É assim também em relação à reforma da Previdência. Ainda bem que o governo tem agido para atrapalhar a votação da reforma da Previdência. Ela é muito mal, né? O que tem andado ali é em função de articulação feita na Câmara dos Deputados, através das bancadas, conduzida pelo Rodrigo Maia. O relatório que foi apresentado anteriormente já retira uma opção de coisas mais danosas, como o BPC, a aposentadoria rural, a capitalização, a desconstitucionalização, mas não tira 100%, tira pelo meio do caminho, né? A regra de transição é muito ruim, não deve prevalecer. Então, nós temos uma posição clara de tentar impedir que essa reforma seja feita, seja aprovada. E acho que a gente está conseguindo êxito, né? Eles já marcaram algumas vezes para deliberar na comissão e não consegue sequer quórum suficiente na comissão, que as coisas são mais dirigidas. Ali os membros são indicados pelas bancadas e tem um perfil mais ou menos identificado com o posicionamento de cada bancada, portanto, e é um quórum menor para aprovar. Então, o relatório que foi aprovado, o próprio relator já afirma que fará uma modificação de voto quando for retomado o tema. Estava previsto uma sessão para hoje para ler essa modificação de voto. Foi suspensa essa sessão e está marcada para a próxima semana. Acho que eles não terão condições de votar na próxima semana, em função dessa pressão e das dificuldades internas dentro da Câmara dos Deputados. E o nosso objetivo é adiar o máximo esse debate, chegar o período do recesso, que é 17 de julho, e jogar essa deliberação na comissão para o segundo semestre. Acho que nós vamos ter êxito em relação a esse objetivo. No segundo semestre é outra história, o ambiente muda. Um dos pontos polêmicos que tem aparecido aí é a inclusão ou não dos estados e municípios. Isso tem movimentado governadores, tem colocado aí isso aí no centro de um dos debates, um dos temas que
que é abordado na tal da reforma da Previdência, essa questão da inclusão dos estados e dos municípios. Qual é a sua avaliação sobre essa questão e se ela deveria estar ou não nessa reforma da Previdência? O governo fica tentando envolver setores, envolver governadores, envolver alguns prefeitos, todos afirmam que tem dificuldades também na área da Previdência, todos os governadores, mas alguns tentam entrar no debate sem fazer as contas de quais benefícios os estados poderiam ter com essa reforma. Aqui mesmo na Bahia, o governador Rui Costa fez contas e diz, olha, esta reforma do jeito que está, ela é inerte perante a situação previdenciária da Bahia. Não altera. Se tiver alguma economia, é uma economia que não chega a 1% do déficit que tem no estado da Bahia. Então, acho que os governadores têm dificuldade de entrar naquilo que os setores da Câmara e que o próprio presidente da República, o Guedes, quer que entre. Eles não vão fazer uma manifestação pública, explícita, de apoio à reforma. Também não há um controle de votos na dimensão necessária para a aprovação da reforma a partir dos governadores em bancadas diversas, como temos hoje em todos os ambientes, têm muita dificuldade de unificar suas bancadas. Todos os governadores passam por essas dificuldades, né? E há uma resistência de parte grande das bancadas na Câmara dos Deputados a esta entrada dos estados e dos municípios, porque os estados e municípios ficariam na visão desses, com bônus e não teria ônus. Não, os vereadores e os deputados estaduais não vão tratar desse assunto e o ônus fica só com os deputados e os senadores, fica só com o Congresso. Então, essa diversidade de interesses, de conflitos, de falta de unidade, na minha opinião, leva os governadores a não ter uma posição explícita de pressão para a aprovação da reforma, incluindo os estados e os municípios. E eu acho que, na minha opinião, não é conveniente. Nós, na bancada do PCdoB, temos ainda dúvidas sobre esse assunto, mas acho que não é conveniente colocar estados e municípios. O Brasil é um país muito diverso, né? Uma coisa é um estado do tamanho do Acre, outra coisa é um estado do tamanho do Rio de Janeiro. Uma coisa é um município do tamanho de São Paulo, outra coisa é um município do tamanho de Mairi, que é a minha terra, né? Cada um tem especificidade, tem suas particularidades. Você tentar fazer uma regra que incorpore todos pode não ser o melhor cenário, né? Então acho que os estados não vão entrar, né? E entrando não vai modificar a quantidade de votos que eles acham que poderiam modificar para a aprovação. Eles hoje não têm voto, o governo não tem voto e aqueles que estão articulando a reforma da Previdência não têm votos suficiente para fazer a sua aprovação. Um tema que eu sei que você tem muita relação, foi presidente da Comissão do Trabalho lá na Câmara Federal, assim, uma atuação muito ligada ao movimento sindical e aos trabalhadores de uma forma geral, e hoje saiu nas manchetes que o Brasil é hoje um dos 10 piores países para o trabalhador. Como é que tem sido tratadas as questões? Nós tivemos aí uma reforma trabalhista, né, que disseram que ia aumentar o número de empregos, não aumentou. Precarizou mais o trabalho, gerou mais desemprego, desaqueceu o comércio, porque as pessoas que têm emprego informal, não têm carteira assinada, não compram a prazo. E o crédito é uma coisa fundamental para movimentar a economia. Então, essas medidas de Bolsonaro, logo depois, né, dessas medidas aí da reforma trabalhista que ocorreu no governo de Temer, os avanços ainda no sentido de tirar direitos dos trabalhadores se deram de maneira muito intensa. Como é que você analisa essas manchetes aí e como isso tem sido assim a sua sensação andando pelo interior? Que eu sei que você é um deputado, estive na semana passada com você lá na sua terra, Mairi. Aliás, ele é de Mairi e de Várzea da Roça. Várzea da Roça. Ele nasceu em 2 lugares ao mesmo tempo. Não é porque tá. Várzea da Roça era distrito de Mairi. Quando eu nasci, Várzea da Roça era distrito de Mairi. Eu nasci no território de Várzea da Roça. Depois emancipou, aí eu fiquei com 2 naturalidades.
Tá vendo que aqui há uma contestação da lei da física, que você pode ocupar o mesmo lugar, dois lugares ao mesmo tempo. A história explica. A história explica. Então, nós estivemos lá inaugurando, inclusive, um belíssimo estádio lá de grama sintética lá em Mairi, né? E a ação do deputado é muito forte. Então, como é que você vê essa questão, Daniel, então, em relação a essa questão dos trabalhadores, né? Como é que o movimento sindical tem reagido a isso? Nós tivemos uma greve geral que teve grande repercussão nacional, e como isso tem sentido, porque no Congresso Nacional os deputados, a bancada de deputados federais ligados aos trabalhadores perderam espaço. E entrou lá o Laranjal do PSL, levou muita gente lá para dentro. E como é que está sendo esse funcionamento? Como é que você vê esse reflexo na vida dos trabalhadores? E esse outro elemento lá, como é que tem sido esse Congresso? Foi muito renovado, e às vezes a gente sempre fala, olha, cuidado com o novo. O novo às vezes não é para frente, o novo não é muito avançado. Foi assim quando surgiu o fascismo, que era um fato político novo no mundo, né? Quando surgiu na Itália, então não é o novo. O novo tem que saber que tipo de novo é esse. Como é que tem sido essa bancada lá, né? Esses neófitos lá no Congresso Nacional, essa bancada, esse laranjal que briga entre si lá no Congresso Nacional. A turma só anda no celular, né? A turma é só no live, é a turma da live. Como é que você está vendo isso lá? Pois é, tem uma história que contam de Ulisses Guimarães, que o pessoal que chegava na Câmara começava a reclamar, olha, tá muito ruim, piorou aqui a qualidade da composição da Câmara e tal. E o Ulisses, olha, meu filho, espere a próxima, né? A tendência é piorar. Eu estou lá há 17 anos, estou no 5º mandato. Eu posso afirmar que é o pior momento que a gente está vivendo, né? Não tem densidade sobre os debates, as pessoas não se preocupam com qualidade do debate, aprofundamento daquilo que está sendo deliberado, né? É tudo na improvisação, é tudo na busca de desconstrução. Ninguém está falando em projeto de país, é desconstruir, é atacar o outro, é apontar o dedo para o outro, é semear ódio, é uma coisa de profunda desqualificação, né? E a preocupação é apenas fazer o diálogo com aquela base eleitoral que levou boa parte desses que estão lá. Um senador disse que lá está parecendo caçadores de Pokémon, né? Os caras ficam com o celular filmando tudo que está acontecendo, se deslocando no plenário de um lado para outro, né? É uma coisa realmente deprimente. O debate nas comissões temáticas estão completamente esvaziado, né? Então realmente é uma situação muito dramática. E boa parte daqueles que chegaram novos, que não tinha história, que não tinha base, que não tinha nenhuma formação política, nem representação de nenhum segmento organizado, esses são os produtores dos principais espetáculos, né? Aquele espetáculo só com objetivo midiático. Realmente é deprimente, né? E é isso que nós vínhamos falando há algum tempo. Você participou da legislatura passada de intensos debates ali, e nós começávamos a perceber esse desmonte de um projeto de Brasil que estava dando certo, com prioridade na área social, e combatíamos o discurso de que era preciso mudança, era preciso criar alternativas, como eles diziam, para retomar o crescimento, retomar o emprego, retomar o crescimento econômico. Fizeram isso quando tentaram justificar o impeachment da Dilma. Tira a Dilma que tudo vai melhorar. Tirou a Dilma, nada melhorou. Nós vamos fazer a terceirização de mão de obra, porque aí vai favorecer a geração de emprego. Fez a terceirização indiscriminada, nada melhorou. Fez-se a reforma trabalhista, né? Está agora completando 2 anos que ela foi aprovada. E nós dizíamos, isso tudo é para precarizar, não é tirar direito do trabalhador que vai fazer a economia crescer. Os empregos só vão ser gerados se tiver atividade econômica, né? Tiver investimento, tiver projetos, tiver confiança no Brasil, né? Fez a reforma trabalhista, só precarizou. Todos que estão se empregando agora, aqueles que conseguem um emprego rebaixado, né? Rebaixado do ponto de vista salarial, rebaixado do ponto de vista da segurança, rebaixado do ponto de vista da estabilidade, né? Então, todo esse processo foi levando a uma precarização. A política de valorização do salário mínimo foi um grande ganho, cessou. No ano de 2019, o salário mínimo não foi reajustado sequer pelo índice da inflação.
Então, menos emprego, menor remuneração, menor participação dos salários no PIB, na economia, né? Liberação de produtos químicos, agrotóxicos, de forma indiscriminada na área rural. Então, tudo isso vai levando o país para esse rebaixamento da qualidade, a tal da agenda do trabalho decente. Que trabalho decente? Não tem emprego e não tem emprego e piorou a qualidade do emprego, aumentou o número de acidentes. Então, realmente, é essa tragédia que a gente está vivendo hoje. E, infelizmente, a reforma da Previdência, essas reformas que estão anunciadas aí, aprofunda ainda mais esse drama, né, para os mais pobres, para os nossos trabalhadores. Aqui o dado, pesquisa encomendada pela CNI agora, Ibope, governo é aprovado por apenas 32%, é o menor índice desde a posse do Bolsonaro. Aí quando eu olho assim, só tem notícia ruim. Brasil cria 32 mil vagas de emprego em maio, pior resultado desde 2016, mas não tem uma notícia boa, isso parece aquelas pragas do Egito. Quando você abre assim, só tem notícia ruim, não tem uma notícia boa. Aqui teve uma notícia boa, hoje teve uma sessão aqui, a deputada Olívia Santana fez uma boa sessão aqui hoje sobre o esporte feminino, né, o futebol feminino, a falta de apoio, e nós vamos lançar no final do mês de julho um grande programa de incentivo às categorias de base do futebol feminino da Bahia, pegando esse dado aí para a gente não esquecer, porque na estante tem o jogo do Brasil e nós vamos estar lá firmes, torcendo pela seleção brasileira. Mas, Daniel, para a gente encerrar, como é que foi aí você já também fala um pouco sobre fecha a sua participação aí, como é que foi assim essa frustração de ver esse último julgamento aí do STF em relação à situação da prisão do Lula, depois de tanta denúncia de que o juiz não foi só juiz, ele longe de ser juiz, ele foi um dos principais articuladores da peça de acusação e da ação da acusação. Então, como é o coordenador, o juiz, o ex-juiz, quer dizer, o inquisidor Moro, que foi o articulador principal do ataque e da condenação do Lula à prisão sem nenhum tipo de prova. Como é que foi assim esse clima, como foi esse clima em Brasília diante dessa votação do STF? Olha, essa votação do STF não está concluída. Na verdade, há um habeas corpus que vai ser deliberado pelo STF e se fez uma questão de ordem lá para que se deliberasse sobre a liberação do Lula até que fosse concluído o mérito no julgamento desse habeas corpus. E é essa votação que não, vamos dizer, foi negado a Lula ficar livre até a conclusão dessa deliberação. Eu acho que está sinalizado com muita clareza que o julgamento do mérito tem grande possibilidade de concluir pela liberação do Lula. E mais, eu acho que vai ficando claro que os elementos necessários que podem levar à anulação da condenação de Lula estão dados. As notícias que estão saindo e outros fatos que ainda virão. O Glenn, que foi o jornalista do Intercept, né, esteve lá na Câmara essa semana. E ele dá muita segurança que tem muitos outros dados que virão nos próximos dias, né? A Folha de São Paulo, a Veja, todas essas empresas não iriam se associar a esses fatos se não tivesse um mínimo de segurança de que eles são reais, que eles existem, que eles têm consistência. Então acho que se ganhou tempo no STF, né, para que outros elementos cheguem e tenha a possibilidade de, levando em conta esses elementos, não só a concessão do habeas corpus, acho que isso é muito possível, como a hipótese da anulação da condenação do Lula. E acho que esse seria o caminho absolutamente natural. Em qualquer país do mundo, com uma democracia sólida, com um poder judiciário autônomo, preservando suas prerrogativas, isso seria feito, né? Então, acho que há um caminho aí para essa possibilidade acontecer. Beleza. Foi assim um prazer estar aqui, ó. Entrou agora o Chico Santana, o Vicente, o Lorival, a Rosana
E o Marcos Andrade aqui mandando um abraço, a Rosana também, parabenizando o Daniel pela atuação lá na Câmara Federal. Não é surpresa nossa a atuação de Daniel, que é o líder do PCdoB, Gorete também pedindo aqui liberdade para o presidente Lula, né? Então nós estamos diante de um país, todo esse relato e essa presença do Daniel aqui, eu agradeço, e essa é uma coisa muito importante, os elementos foram levantados. Portanto, o clima no Brasil é de muita estabilidade política. Esse é um governo, aliás, ele disse isso, eu estou indo para desconstruir. Esse governo tem um plano, não tem um plano, não apresentou um plano consistente para tirar o Brasil da crise. Na área da educação, é desconstrução da educação, é desconstrução da saúde, todas as áreas, o que você tem é um grande plano de desconstrução. Então, Daniel, eu agradeço aqui a sua presença, nós vamos continuar aqui acompanhando lá o seu mandato, parabenizar pelo seu mandato, né? Eu sei que é um mandato que tem honrado bastante a Bahia, o nosso não só líder do PCdoB na Câmara Federal, mas também é o coordenador da bancada da Bahia, né? Esse dado é muito importante, tem ajudado bastante o governador Rui Costa nesses grandes enfrentamentos que a gente tem feito aí, porque a Bahia tem conseguido sair desse cenário nacional de notícias ruins, mas nós sabemos que essas dificuldades orçamentárias, os cortes dos programas sociais, tudo isso termina afetando todo o país. Então agradecer a vocês que nos acompanharam e vamos, nesse instante aí, Brasil e Paraguai, vamos esperar aí uma vitória, mais uma vitória do Brasil, apesar de Tite, apesar das dificuldades, vamos esperar mais uma vitória do Brasil. Eu estava dizendo aqui, se as meninas do Brasil tivessem um décimo do apoio, elas estariam aí sendo a maior potência, nós estaríamos hoje sendo a maior potência do futebol feminino do mundo, mas infelizmente é esse tratamento. E uma curiosidade, Daniel, em 1941, 14 de abril de 1941 desse país, foi proibido mulher jogar de futebol no governo Vargas. Isso ficou até 1983. Você vê, o país do futebol, mulheres eram proibidas de jogar futebol. E sabe qual foi a manchete dos jornais? Uma declaração do TEC, do responsável pelo Ministério da Educação na época: pés de mulheres não estão adequados para chuteiras. Então é assim que a gente vai superando obstáculos e limitações. O ministro da Educação atual pode superar esse, viu? Esse daqui já superou todos. Esse ministro, que é o ministro do Dançando na Chuva, aliás, eles fazem ali nada contra aquelas pessoas que têm desequilíbrio, porque o desequilíbrio é um problema físico, um problema psíquico, mas ali são por opção. É um conjunto de pessoas desequilibradas, completamente desequilibradas, descomprometidas com o povo brasileiro. Obrigado, Daniel. Vamos assim, e assim a gente encerra mais um Canal Aberto. Obrigado.